Olá, catequistas! Estou postando o vídeo somente agora. Essa semana está uma verdadeira correria. Eu estou atendendo as comunidades rurais, por isso atrasei a postagem do vídeo. E vamos aqui, eu vou dar as dicas, as orientações para mais um encontro de catequese com as nossas crianças e adolescentes. E nós vamos à página 9 do livro Catecismo da Primeira Comunhão. O tema do segundo encontro é oração. Aqui está intitulado Oração da Manhã e da Noite. Então, nesse segundo encontro com as crianças, falem sobre a oração. A oração é a alma de todo apostolado, de toda a igreja. Vamos então pegar a Bíblia e vamos descobrir por meio da Bíblia que sem oração não pode haver vida cristã, não pode haver religião. Então, alguém que não reza não está em diálogo, não está em conversa com Deus. A conversa com Deus a gente chama de oração. Então, o que é oração? Diálogo com Deus, viu? Ensinem às crianças que a oração, ela não é feita só de palavras. Ela também é feita de escuta. Portanto, quando eu estou numa celebração, em silêncio, escutando o que o pregador me fala, eu estou rezando, eu estou em oração, quando o meu ouvido fica atento ao que está sendo dito, ao que está sendo rezado na igreja. A oração também ela é feita de meditação. O que é uma meditação? Eu posso pegar um texto da Bíblia, eu posso pegar o texto de um santo, da obra de um santo, ou de um documento da igreja, e ler aquele texto e ficar pensando, meditando. Isso também é oração. A oração também é feita de contemplação. A contemplação é ver algo, por exemplo, eu ficar olhando para a imagem do crucificado. Certamente, se eu fixar o meu olhar numa imagem do crucificado, meu pensamento será impulsionado a imaginar o amor de Deus por mim, por nós. Quando eu olho para uma imagem da Mãe de Deus, eu também começo a pensar na bondade de Deus, que manifestou as suas maravilhas em Nossa Senhora. Quando eu contemplo as imagens dos santos, eu fico pensando na santidade. Enfim, isso é contemplação. Então, é uma maneira de rezar. A oração, ela é uma súplica a Deus, ou seja, pedir. A oração, ela é um louvor, ela é uma ação de graças. É bom ensinar para todas as crianças essas modalidades de oração. Tem a oração de súplica, de ação de graças, tem a oração de louvor. Então, tudo isso é oração. Orar e rezar é a mesma coisa para nós católicos. Os irmãos separados querem dizer que orar é algo espontâneo, algo que eu tiro da minha cabeça. E rezar é recitar um texto, mas esse é o conceito protestante. Eles são contra, eles não falam rezar, falam orar. Mas, para nós católicos, não há diferença entre orar e rezar. Para nós,
tanto faz eu dizer orar quanto rezar, tudo é oração. Tem uma passagem da Bíblia que vocês catequistas podem procurar e passar para as crianças. É uma passagem do Novo Testamento que São Paulo diz assim, que nós não sabemos rezar como convém. Ou seja, o homem, ele pede e não recebe, porque ele não sabe rezar como convém. Então, o homem precisa pedir o dom do Espírito Santo para que o Espírito Santo reze nele. Então, é no Espírito de Deus que o homem aprende a rezar. Tá? Então, é bom ensinar às crianças que a nossa oração ela é iluminada pelo Espírito Santo. As nossas orações não podem ser criadas, imaginadas da cabeça. Vejam que a Igreja Católica, ela tem muitos textos de oração. Por exemplo, o livro que nós usamos para rezar a missa é chamado de missal. E ele é repleto de orações. O padre não fica tirando a oração da cabeça dele, não. Ele segue os textos que estão naquele livro, porque a oração é uma coisa muito séria. Quando Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso, ele deu aos homens as suas palavras e com essas palavras o homem se dirige ao Pai. É no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas que Jesus ensina os discípulos a rezar. Eu vou ler aqui, vocês podem ler também para as crianças essa passagem, é Lucas capítulo 11, que diz assim: Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Eu li aqui Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 4. Então, Jesus é o nosso modelo de oração. Jesus, sendo Deus, Deus feito homem, mas ele rezava. E quando os discípulos pedem para rezar, Jesus entrega para eles palavras certas com as quais o homem deve se dirigir a Deus. O homem se dirige a Deus com as palavras do Filho Jesus. Oração é uma coisa muito séria. Quando nós rezamos é como se nós fôssemos uma criança que ainda não sabe falar. É como uma criança que ainda não sabe falar e Jesus vai ensinar essas crianças que somos nós a balbuciar as primeiras palavras. Então, Jesus, sendo Deus, rezou, e nós, que não somos Deus, nós também devemos rezar. Jesus, ele era ocupadíssimo, ele passava o dia todo, olha, imaginem, encontrar numa pessoa o remédio para tudo. Era o que as pessoas viam em Jesus, ele curava doentes, então muitas pessoas o procuravam. Num tempo tão difícil como aquele, de ciência não avançada, as pessoas tinham muito necessidades. O povo de Israel vivia sob o jugo do Império Romano. O povo judeu levava uma vida difícil e encontraram em Jesus uma consolação. Então Jesus vivia o dia todo ocupado, atendendo as pessoas. Mas, quando era noite, ele procurava um lugar escondido para rezar. Ou seja, a oração
é cultivar a intimidade com Deus. Ensinem isso para as crianças e para os adolescentes. A gente não gosta de conversar com quem a gente ama, com quem a gente gosta. Então, quem tem essa intimidade com Deus, reza. Eu vou encerrar agora o vídeo e vou começar um outro, porque pelo WhatsApp a gente só consegue mandar um vídeo de até 11, 12 minutos. Então, vamos para o segundo vídeo e dando continuidade a esse tema da oração.